Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre a Inter de Milão, campeã italiana da temporada 2006-2007, time comandado por Roberto Mancini, um timaço que conquistou o título de uma Série A de forma incontestável. Vale lembrar que aquela era a edição pós-Calciopoli, que foi o escândalo de manipulação de resultados, que cassou o título da Juventus na temporada anterior, designou esse título à própria Inter, a Vecchia Senhora, inclusive, perdeu todos os pontos e foi rebaixada. Alguns outros clubes, inclusive o Milan, que foi campeão europeu naquela mesma temporada, começaram o campeonato com pontos a menos, né? Mas depois eu vou falar sobre a campanha da Inter naquele campeonato e vocês vão entender como o time nerazzurri foi absurdamente superior, beleza? Vamos sacar aqui a nossa prancheta, conferir o enquadramento para ver se está tudo certinho, aparentemente sim. E vamos falar sobre esse time base aqui do Mancini. Júlio César no gol, Maicon na lateral direita, Córdoba e Materazzi na zaga, Fábio Grosso na lateral esquerda, Javier Zanetti, era esse meio-campista mais aberto, Patrick Vieira e Cambiasso. Na verdade, o Cambiasso jogava mais à direita, né? E o Vieira mais à esquerda, com o Stankovic aberto pela esquerda. Na dupla de ataque, Zlatan Ibrahimovic e Hernan Crespo. E esse elenco ainda tinha os zagueiros argentinos Walter Samuel e Nicolás Burdisso, o lateral esquerdo Maxwell, o meia Santiago Solari, o ponta direita Luiz Figo, ele mesmo, os atacantes Álvaro Recoba, uruguaio, Julio Cruz, argentino, e o brasileiro Adriano Imperador, ele mesmo, né, cara, que começou ali a temporada como titular, acabou perdendo a posição. E também havia alguns jovens nesse elenco que posteriormente se tornaram jogadores de muito destaque. O zagueiro Leonardo Bonucci, de 20 anos, e o atacante Mário Balotelli, na época tinha só 16. O time jogava num 4-4-2, com duas linhas de 4, podendo variar para o 4-2-3-1 ou até 4-3-1-2, de acordo com os adversários e os jogadores disponíveis. Vou falar um pouquinho de saída de bola. Ela seguiu o padrão 3+2, com os zagueiros abrindo aqui, os zagueiros não entravam na área, tá? Na saída de bola ainda não podia. Então os zagueiros abriam, né? E o Cambiasso recuava entre eles, fazendo aqui essa saída de 3. E como é que era esse outro elemento aqui que ocupava esse papel do Cambiasso? Era o Zanetti. Era ele quem vinha de fora para dentro, né? De um meio aberto, vir se tornar esse segundo volante aqui ao lado do Vieira. E o Maicon, que era o lateral direito, subia um pouco mais para oferecer amplitude por aquele lado. O Grosso apoiava menos, né? Ele ficava mais contido na defesa, mas o Stankovic, ou o Figo, que também poderia aparecer por ali, apesar dele ser ponta direita, ele também poderia aparecer por dentro, circulando por trás dos atacantes e abrir um espaço para a subida aqui do Grosso. Com isso, o sistema variava ofensivamente para uma espécie de 3-4-1-2, mas também poderia ser 3-1-4-2, com o Grosso sendo o terceiro elemento da defesa, o Cambiasso sendo o volante à frente da trinca, o Zanetti ao lado do Vieira, mais à frente, o Stankovic se mantendo aberto, beleza? Aí o Stankovic ficava aqui, o Maicon aqui, Zanetti, Vieira, Cambiasso, e aqui na linha de 3, quem ficava por aqui era realmente o próprio Fábio Grosso. Aí variava para um 3-1-4-2, beleza? Que hoje a Inter usa como sistema base, poderia ser uma variação ofensiva, beleza? O Figo, ele também poderia aparecer como titular pela ponta direita, como eu disse, no lugar do Maicon, o que fazia com que o Zanetti voltasse a se posicionar pela lateral, no sistema base. Então a gente tinha o Zanetti nessa posição e o Figo nessa posição. Acontecia isso. Beleza? Aí o Maicon saía, né, do time, quando isso aqui acontecia. No início daquela temporada, o Adriano, que vinha de um 2006 abaixo do que foi o ótimo 2005 dele, também teve a questão ali do falecimento do seu pai, né, ele caiu muito de rendimento. Os problemas também para manter o peso ideal acabaram fazendo seu rendimento cair. A ideia, ao ter ele e o Ibrahimovic juntos, né, que chegou como reforço vindo da Juventus após o rebaixamento dos bianconeri, era de ter o brasileiro saindo mais da área e o sueco mais fixo. Então o Adriano seria essa espécie de segundo atacante, ele poderia fazer isso muito bem, só que ele já não estava tendo mais aquela mobilidade toda. E aí quem entrou no time foi o Hernan Crespo,
ex-jogador do rival, do Milan, né? E aí, o Ibrahimovic é quem passou a ser esse cara que saiu um pouco mais da área, e o Crespo sendo esse jogador mais fixo, segurando ali os zagueiros dentro da área. O Zlatan circulava mais fora da área, fazendo essas vezes de um segundo atacante mais móvel. Ele rapidamente assumiu o protagonismo do time e fez uma grandíssima temporada pela Inter. Ficou ali entre os melhores jogadores do mundo. Se eu não me engano, na Bola de Ouro ele ficou em 6º lugar naquela temporada. Eu conheci o Ibrahimovic muito mais nessa temporada. Na anterior ele revezava mais a titularidade lá na Juventus, que era uma grande Juventus, apesar de ter acontecido o que aconteceu, mas é um dos 11 titulares assim mais impressionantes no papel, né, se você vê os nomes. E aí tinha uma dúvida ali no ataque entre o Trezeguet e o Ibra. Eles revezavam essa titularidade ao lado do Del Piero. Aí o Ibra eu passei a conhecer muito mais como grande jogador que ele é quando ele foi realmente para a Inter, beleza? Quando o Ibra não saía da área, o experiente volante francês, né, o Patrick Vieira, era quem se deslocava um pouco mais da segunda linha e aparecia na intermediária, tanto como um jogador mais criativo, abusando de sua velocidade, passadas largas e finalizações, assim como a opção de aproveitamento do jogo aéreo. Por quê? Porque ele era muito alto, né? Ele tinha 1,92 de altura. Engraçado que até hoje eu vejo o Vieira, né? Quando eu vejo assim alguns lances, jogos antigos e tal, e cara, ele me parece muito, 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 muito alto. E eu tenho quase a mesma altura dele, eu tenho 1,91. Eu não me sinto tão alto assim. E o Vieira, cara, ele impressiona quando você vê ele assim dentro de campo. Talvez porque ele jogava também com um shortinho mais curto, a meia mais lá em cima. Aí parecia que a perna dele era mais comprida, sabe? Então, ele parecia muito mais alto do que realmente ele era em campo. Mas era muito alto sim, né? 1,92 de altura. E aí muitas vezes essas bolas longas ele disputava aqui no alto, ganhava as segundas bolas e conseguia fazer o time construir. Ou ele dominava e saía jogando porque era um grande jogador. Ele que também vinha lá da Juventus, que sofreu com o rebaixamento, a Inter se aproveitou disso. Outros jogadores também deixaram o clube, né? O Thuram e o Zambrotta foram para o Barcelona, né? O Cannavaro e o Emerson foram para o Real Madrid, e aí o Ibra e o Vieira vieram para a Inter. Entre outros jogadores que saíram, alguns ficaram, né? Buffon, Nedved, próprio Del Piero, ficaram por lá. Continuaram jogando na Juventus, beleza? Mas esse time aqui, cara, ele tinha diversas armas, era um time que jogava, né, com 2 linhas de 4 normais, né, na Itália isso aqui era considerado o sistema clássico, o sistema mais comum, e na defesa o time se remontava nesse mesmo sistema base, podendo ter uma dobra ali na lateral direita, claro, com o Zanetti auxiliando o Maicon numa linha de 5. Beleza? Ou até trocando de lugar com ele, já que o Maicon apoiava muito, muitas vezes não dava tempo dele voltar. Então o que o Zanetti fazia? Recompunha, recuando da segunda para a primeira linha, mantinha o Maicon na segunda. Essa forma aqui de se defender, também chamada de catenaccio, significa porta trancada, porque era muito sólida, mas essa Inter aqui também era muito ofensiva. E eu vou aqui falar alguns dos feitos desse time da Inter que realmente me marcou muito. Aquele foi o segundo de 5 títulos consecutivos, né, de campeonato italiano da Inter. E talvez tenha sido o mais impositivo deles para mim, com certeza foi. Foram 97 pontos, 22 de vantagem para a vice-campeã Roma, 30 vitórias, 7 empates e só uma derrota em toda a campanha, que foi justamente contra a Roma, na 37ª rodada, com o título já garantido há muito tempo. 80 gols marcados, melhor ataque, e só 34 sofridos, segunda melhor defesa, empatada com a própria Roma, e só um gol a mais do que a Lazio, terceira colocada, que sofreu 33 tentos. Um dos resultados mais marcantes naquela campanha foi a vitória de 4-3 sobre o rival Milan, onde chegou a estar vencendo por 3-0, aí tomou um gol, fez mais um, 4-1, mas a reação rossoneira aconteceu tardiamente, né? Aí diminuiu o placar, depois nos acréscimos ele chegou a fazer o terceiro. Cara, era um dos grandes jogos do mundo, Milan e Inter, um dos maiores clássicos do mundo naquela temporada. Repetindo, o Milan terminou o campeonato em 4º lugar, também porque começou o campeonato, acho que com 9 pontos a menos, também por conta do escândalo do Calciopoli, não chegou a ser rebaixada, mas perdeu 9 pontos no campeonato seguinte, né, no caso esse campeonato que a gente está analisando, era o atual campeão europeu, ou seria, né, no fim daquela temporada,
o campeão europeu, com o Kaká em grande fase. Depois teve ali também o Ronaldo, né, chegando no meio do campeonato, ele não pôde jogar Champions, já tinha sido inscrito pelo Real Madrid, jogou no segundo turno. Esse aqui não é o famoso jogo em que o Ibra, que é muito fã do Ronaldo, fica encarando, né, o Ronaldo. Esse jogo é o do segundo turno. Esse 4-3 é o do primeiro turno, beleza? Aconteceu ainda em 2006. Mas o jogo de 2007, ele fica muito marcado para mim por essa sagacidade do câmera de pegar, né, o Ibra ali encantado, olhando, não conseguindo tirar os olhos do Ronaldo, que estava jogando do outro lado. Essa foi uma Inter muito forte, muito marcante. Para quem pôde acompanhar, e é o meu caso, eu tinha 10, 11 anos, estava começando a gostar de futebol a ponto de querer estudar sobre o jogo. E como estamos nos aproximando da final da Champions entre Inter e PSG, eu resolvi trazer uma análise retrô de cada time nessas semanas que antecedem o jogo. Ou seja, na semana que vem teremos a análise de algum time marcante aí também do clube francês, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal e até a próxima!